Olá, seja muito bem-vinda a mais um Fantasticast. O Fantasticast, que é o podcast da Mulher Fantástica. E hoje eu tô aqui com uma convidada super especial. Mas antes de eu divulgar quem é essa convidada de hoje, eu quero te dizer que esse podcast é um patrocínio especial da Farmapele São Luís, a melhor farmácia de manipulação da ilha, que entrega para todo o Brasil. É um patrocínio também da Ana Paula Castro Estética e das lojas Personal Prime. Se você estiver precisando de qualquer aparelho para fazer atividade física em casa, na praia, no campo, em qualquer lugar, a Personal Prime também entrega em qualquer lugar do Brasil. Hoje eu tô aqui com uma convidada super especial. É uma mulher que eu já admiro há muito tempo. Admiro pelas lutas, admiro pelas causas que ela segura, pela bandeira que ela carrega. Eu acho que o propósito dela é muito parecido com o meu propósito, e isso faz com que eu a admire demais. E foi uma pessoa que recebeu um convite meu de todo o coração e que é um dos meus melhores cases dentro do Clube Magra. Eu hoje estou aqui para conversar sobre diversos assuntos relacionados ao feminino, à mulher, às emoções, ao emagrecimento. A gente vai bater um papo muito gostoso. Eu estou aqui com ela, Dê Cavalcante, que eu não esperava tão cedo aqui em São Paulo. Fiquei tão que feliz. bom, né? Obrigada, eu digo muito Lu, que pelo Deus convite. ele não une pessoas, ele une propósitos, né? Verdade. E tu não é por acaso que tu tá aqui. Verdade. Né? A gente tem uma missão muito legal e eu tô muito feliz de poder estar aqui contigo nesse podcast. Eu tenho certeza que quem vai assistir hoje vai sair com alguma chave virada, alguma coisa transformada, porque tu tem muito isso. Tu consegue inspirar as pessoas, tu consegue ajudar as pessoas a se transformarem com tão pouco, né? Que no fundo, o que elas precisam é isso, é de tão pouco. E tu tem esse dom, tu traz isso contigo. Lu, e que bom tu obrigada. poder estar aqui para falar, né, agradeço. com a minha audiência. Dê, obrigada de fato pelo convite. Eu queria que tu começasse. Eu sei que muita gente te segue, a tua causa é uma causa muito nobre. E uma das coisas que me faz te admirar é o fato de tu mostrar sem filtro quem é a Dê de verdade, sabe? As tuas fragilidades, as tuas dores. Tu comunica muito isso. Isso é legal. Tu é uma mulher que influencia. Tu trabalha com isso. E a gente sabe que quem tem um dom de influenciar, quem tem um poder, vou dizer assim, de influenciar, ele pode levar para qualquer caminho. E a internet, ela tá muito cheia disso, né? Sim. De mulheres de palcos lindos e de bastidores destruídos. Uhum. E tu é muito humilde. E isso é uma coisa que faz com que eu te admire demais. Eu quero que tu comece dizendo para minha audiência, da onde que saiu, assim, a Dê Cavalcante influenciadora? Como foi que surgiu isso? Primeiramente, obrigada, Lu, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E adoro fazer o que eu estou fazendo agora, compartilhar a minha história, contar a minha vida. Porque todas as vezes que eu conto a minha história, minhas fragilidades, minhas dores, eu me conecto com muitas pessoas. Porque todo mundo tem uma história para contar, todo mundo passa por problemas. E, ao mesmo tempo, eu diminuo essa distância que as pessoas têm das pessoas das redes sociais. E eu não quero ser uma pessoa que está ali nas redes sociais, que elas admiram, que elas queiram estar no meu lugar. Não, eu quero que elas tenham a vida delas e estejam felizes com a vida que ela leva. E como eu cheguei nisso, né? Eu sempre gostei de me comunicar, sempre fui muito falante, conhecia muita gente. Então, na escola, estudei a vida toda no Dom Bosco, né? E lá eu conhecia todo mundo, do zelador à direção. De todo mundo me chamar mesmo pelo nome, e por um lado era ruim, porque todo mundo acabava sabendo tudo, né? Tudo era, Denise Rodrigues, já sabia. Mas assim, eu sempre conhecia muita gente, falava com muita gente, e eu já tinha uma rede social um pouco já badalada, né, como eu falo. Já tinha muitas pessoas, 4.000 e poucas pessoas. E eu passei por um processo de autoaceitação em várias vezes na minha vida. Pequena, eu fui magra, eu até já contei na nossa live, né? Eu fui muito magra raquítica, vou até mostrar a foto, que eu gosto de trabalhar com imagens. Magra raquítica até os meus 13 anos. Nossa. Eles vão colocar a imagem para vocês verem. Até os 13 anos, eu era muito, muito, muito magra. E tomei remédio para engordar durante muitos anos da minha vida. E não me aceitava do jeito que eu era, né? Hoje em dia a gente entende que isso era... Eles chamam de bullying, né? Na época não existia isso, não existe essa palavra, mas eu já sofria bullying. Muitas piadas, Canela de Sabiá Cagona, Olivia Palito,
enfim, todos os adjetivos relacionados à magreza eu tinha. E isso me fazia muito mal. Porque hoje eu já entendo isso, né? Mas na época eu não entendia. Eu achava que eu nunca ia ter um namorado. Eu achava que eu nunca ia namorar porque eu era muito feia perto das minhas amigas. Eu sempre me colocava pra baixo, sabe? Eu sempre fazia de tudo pra agradar as amigas, pra poder ter amigas, porque eu achava que eu não ia ter amiga por ser feia demais, por ser magra demais. E tomei remédio por muito tempo pra engordar. E não engordei, né? Aí depois menstruei, fiquei mais velha, comecei a pegar um corpinho, mas nada demais. Quando eu casei, aos 26 anos, depois de um ano de ter casado, eu tive uma síndrome metabólica. Eu engordei 50 quilos em um ano. Meu Deus. 50 quilos em um ano, que é essa outra foto aqui que elas também vão colocar para vocês verem, que foi o auge, assim, eu cheguei a 120 quilos. Meu Deus, 120 quilos. O rosto é parecido, né? Não muda. Não. Meu o cabelo, Deus. Vocês estão vendo aí, meninas? 120? 120. E aqui tu tinha quantos anos? Tinha casado? 26 anos. Eu tinha acabado de casar, que era a melhor fase do casamento, né? E eu não aceitava meu marido me tocar. Eu não aceitava ter relação sexual com ele de luz acesa. Era só de luz apagada. Na mesma hora que eu via que ele queria, eu corria e desligava a luz. Ele já sabia como eu queria. Então, era tudo... Aí ele não tinha os locais que ele podia pegar. Ele não podia pegar na minha barriga, porque eu achava que ele ia pegar na minha barriga e ele poderia não querer me querer mais, que ele poderia broxar, sabe? Ele ia te rejeitar. Que ele ia rejeitar. me rejeitar. Tanta coisa que passava na minha cabeça, sabe? E aquilo foi fazendo muito mal pra mim. Eu não queria mais sair de casa. Eu encontrava com os amigos na rua, eu baixava os olhos, eu não queria mais encarar as pessoas, porque eu percebia quando as pessoas me olhavam, que faziam assim, nossa, porque lembravam da D magra, né? E aquilo foi fazendo mal em todos os sentidos. E aí, fiz vários tratamentos para emagrecer, fui dependente de remédio para emagrecer durante muito tempo, tomei muito remédio para emagrecer, muito, e aí parava de tomar, tinha o efeito rebote, engordava o dobro, foi por isso que eu cheguei onde eu cheguei. E aí, eu descobri que eu estava diabética e hipertensa, a piorar. Eu queria engravidar e não consegui engravidar, aí fui na ginecologista, ela falou que a obesidade, ela causa infertilização, e ela associada com duas patologias, que era a diabetes e a hipertensão, era mais difícil ainda eu engravidar. Estava com uma doença metabólica e uma coronariana. Coronariana, justamente. E aí, eu saí do consultório da minha ginecologista, assim, aos prantos, sabe? Meu Deus, o que eu vou fazer? Não, eu não quero isso pra mim. O que eu fiz com a minha vida, sabe? Eu cheguei ao ponto que eu falei, cara, o que eu fiz com a minha saúde, sabe? E aí eu cheguei no hospital, sou fisioterapeuta, né, de formação, trabalhava no Hospital Carlos Maceira, trabalhei durante 7 anos. Aí cheguei pro plantão, tinha um amigo meu que também estudou comigo na escola, que hoje é médico, trabalhava lá. Aí eu tinha a hora do lanche, né? No intervalo a gente tinha um horário do lanche, o médico patrocinava e quem fazia era eu. E aí ele tirou uma foto, eu cortando um pão, fazendo os sanduíches, sabe? E ele tirou a foto. O meu jaleco, o botão tava espocando assim, sabe? E ele pegou, ele até hoje ele é assim, ele virou assim, olha essa foto, te olha. Quando eu me olhei, ele, Denise, tu tá vendo o que eu tô vendo? Olha o tamanho que tu tá. E assim, eu não me enxergava, ao mesmo tempo que eu sabia que eu estava gorda, eu sabia que aquilo me fazia mal, enfim, mas eu não me enxergava daquela forma. Porque as pessoas também, como eu sou uma pessoa que eu não consigo ser... Eu já não consigo ser igual a ele, sabe? Direto com as pessoas. Eu sempre vou maquiando e tal. As pessoas tinham esse medo de falar pra mim. Tinha esse receio. Pô, a Dê jamais falaria, então vamos ter cuidado. Então, as pessoas meio que iam me levando, enfim, eu até digo que meu marido até me atrapalhou em relação a isso, porque ele falava assim, eu amo a Denise de qualquer jeito, gordinha ou magrinha, não sei o que, pode por mim tá qualquer... Mas não é assim, a gente sabe que não é. E aí eu vi isso mais na frente, né, que eu vou chegar ainda nesse assunto. E aí, eu me vi nessa situação, cara, eu não quero mais isso pra mim. E aí, fui no médico, que eu ia procurar botar um tal de balão, né? Eu vou botar um balão, porque eu vou emagrecer. E quando eu cheguei no médico, ele falou assim, não, você não tem indicação para balão. Você sabe para que é o balão? Porque as pessoas acham que balão é para emagrecer. O balão, ele foi criado para ajudar pacientes obesidade mórbida, diminuir o peso para fazer a bariátrica. Não foi criado para emagrecer. E as pessoas acham que a solução é ele. Sendo que passa só 6 meses, depois que você tira, o estômago tá lá. Volta. E aí, aí isso foi me explicar. E pediu uma bateria de exames. Aí levei os exames, você tem duas comorbidades, duas patologias, né, associadas, então você tem indicação para bariátrica.
E aí meu Deus, eu vou fazer uma bariátrica. Uma menina que há 15 anos atrás escutava todo dia que ela tinha que engordar, porque gorda que era bonito, que eu era feia porque eu era magra demais. E de repente, eu tenho que emagrecer e fazer uma bariátrica, porque gordo não é bonito, gordo não é legal, sabe? A cabeça, sabe, Lu? Enfim. E é interessante porque tu traz um discurso de quem, em algum momento, foi rejeitada. Sim. Então, assim, a tua ansiedade para querer agradar. E quando tu diz assim, é porque os meus amigos, eles não tinham coragem de me dizer. Porque, às vezes, eles pensavam assim, Dê não ia falar isso. Era justamente isso. O medo de não agradar te fazia ser aquilo que as pessoas queriam que tu fosse. Claro. Então, assim, se você for magra, ser feio, então eu vou engordar. Não, agora ser gorda é feio. Então eu preciso emagrecer. E não era por ti, era pelo outro. Sim. Né? E isso é uma questão bem interessante, né? Porque quando a gente traz isso para a mulher que está nos assistindo, muitas vezes existem mulheres que, ao casar, e pode ter sido coincidência ou não, elas se anulam dela, de quem elas são de verdade, para assumir aquele papel. Então, é como se nada mais fizesse sentido. Né? E tem um pouco disso. E é interessante que, por mais que tu tivesse essa ferida da rejeição muito latente, tu és uma comunicadora. Sim. Então, assim, o teu lado tímido, o teu lado esquizoide, eu vou dizer assim, o teu lado de querer viver na sombra, ele não existia. Porque tu traz contigo o dom da comunicação. Sim. Né? Uma coisa que veio contigo e que, de alguma forma, te ajudou. Sim. Até a superar tuas próprias questões. Sim, sim. Né? Então, assim, pode ter sido uma questão de... Não, peraí, agora eu sou do André, o André é meu, é uma nova vida que eu tô vivendo, e tu era muito nova, casou com 26 anos, a maturidade, né, ainda pequena para isso, e agora eu vou viver o matrimônio. Mas peraí, e é legal quando tu faz esse movimento de... Não, ele me mostrou a foto e aí eu olhei. Nossa, eu não me reconheço. Sim. Né? Eu não sou isso. Eu não sou isso. Né? E deve ter sido uma confusão na tua cabeça. Sim, dizer assim, peraí, e agora o que eu faço? E assim, aí vem de novo os medos, né? Lá na minha adolescência eu tinha medo de não ter um namorado, de não conseguir um namorado. Aí agora, minha avó falava muito isso. Ela falava assim, minha filha, emagrece senão tu vai perder teu marido. Teu marido vai te largar. E aquilo martelava na minha cabeça. Aí eu, cara, a gente nunca tá... sabe, 100% satisfeito. Eu tava magra demais e enfim. E aí eu preciso... Tanto é que quando as pessoas têm muito essa ilusão, a bariátrica, você vai ser magra a vida toda, é a solução da vida. Não, você vai fazer a bariátrica, não precisa mais... Não, se você não mudar aqui, não adianta. E interessante que hoje em dia esses médicos estão tendo mais essa consciência que antigamente não tinha tanto, de já indicar psicólogo. O psicólogo faz parte da equipe multidisciplinar da bariátrica. Você não faz se você não tiver acompanhamento. E aí eu estava fazendo acompanhamento e tal. Enfim, emagreci os 50 quilos depois da bariátrica. Um ano certinho depois. E tu sentiu algum colateral da bariátrica? Nada. Até hoje, graças a Deus. Assim, às vezes, como o certo é tomar a vitamina todos os dias, às vezes eu me negligenciava em relação a isso. Quando eu passava muito tempo, aí às vezes eu precisava repor ferro, vitamina, em soro, mas nada demais, assim. Nada, porque tem pessoas que têm casos e casos bem... Não, nunca. Eu nunca fiquei com aspecto de bariátrica, a pele... Não, é de verdade, porque o pessoal que viu aí a foto de 120 quilos é outra pessoa, não é tu. Porque tu não parece que tu tivesse esse peso, né? E, enfim, aí eu depois de um ano, eu consegui realizar meu sonho de ser mãe, que eu queria muito, né? Tive minha filha. Aí, depois do nascimento dela, emagreci mais do que eu já estava, né? Na parte da amamentação, fiquei bem magra. E passou. Curti aquele momento da magreza, porque você, no primeiro ano de bariátrica, você fica muito magra. Então, eu fiquei até magra demais. E pronto, tô magra, vou ficar magra a vida toda. 1 ano e meio, quase 2 anos depois, comecei a reengordar. Foi aí que eu comecei nas redes sociais. É Maria Helena, tua Maria filha? Helena. Quantos anos ela tem? 8. Eu lembro de ti, só fazendo um parênteses aqui rapidinho. Eu não sei, mas eu acho que ela tinha nascido. Porque eu lembro de ti, eu tava com Pedro Emílio, pequeno. Ele na UTI. Eu lembro, Lu. Tu lembra? Lembro. Acho que foi a primeira vez que eu te vi também. muito falante, e aquilo me chamou a atenção.
Quer dizer, eu já te conhecia. Ela já tinha nascido? Já tinha nascido. Nesse dia eu fui levá-la para avaliar com o otorrino, porque ela nasceu com a língua presa. E ele foi avaliar. Nesse dia a gente se encontrou na porta. Foi. Eu lembro E muito falante, dessa cena. Aquilo me chamou a atenção. Falei assim, nossa, que mulher comunicativa, que coisa legal. Eu já te conhecia, porque é amiga de Olivar e tal, já te conhecia assim, Sim. de vista, não de falar, mas eu lembro muito desse dia. Esse Inclusive, dia... eu ia até te falar isso depois no bastidor. Eu ia te falar sobre isso. E aí, eu comecei a engordar. Me vi naquela situação, nossa, tô engordando de novo, mas não é nada demais. Eu cheguei a engordar 20 quilos. Foi? 20 quilos, pós-bariátrica. E aí eu comecei a ver sobre isso. Pessoas refazendo a bariátrica. André tem 2 primos, tu conhece, Batatinha e Batatão. Sim. Eles ainda não engordaram 100%, mas engordaram quase tudo. E então, assim, a gente via na família o caso deles, né? E eu fui pesquisar vários casos de pessoas que reengordaram tudo. A André tem uma outra prima que fez de novo. 2 vezes. Eu estava vendo uma pesquisa que mostrou que 60% das pessoas que fazem bariátrica voltam a engordar. Voltam a engordar. Mas por quê? Porque não mudaram. Não, não mudaram a forma de ver e, a assim, vida. Desses 60%, a gente tem 20% das 40% das pessoas que ficam, mantêm um peso, 20% usam como subterfúgio de fuga algum outro vício. Uhum. Isso. Normalmente é o alcoolismo. Normalmente é o alcoolismo. E aí eu fiquei, nossa, eu não quero isso pra mim. Foi quando eu fui... Na época foi Renara foi minha primeira nutricionista. Eu até conto, eu sempre falo sobre isso, que foi a primeira pessoa que eu consegui fazer uma dieta sem tomar medicação, que eu consegui emagrecer seguindo um protocolo o plano. Que deu certo. Isso. E aí foi dando certo. E aí eu comecei a compartilhar. Internet começou o negócio de Instagram, postava todo dia meu almoço, meu jantar. Não tinha vídeo, né? Era só foto. Meu almoço, meu jantar, meu lanche. No feed. Aí as pessoas, minhas amigas, Deito, o que é isso? Eu falei, não, aí eu contava, né? Vamos criar um grupo. Aí criamos um grupo. Primeiro era Amigas da D. Eram 25 meninas. Dessas 25 meninas, a gente compartilhava as receitas das nutricionistas, que elas não podem saber disso, mas eu compartilhava. Uma queria fazer a da outra. Hoje já tá. E fazia aula junto. Por exemplo, a gente ia, um exemplo, ia pra Litoranha correr. Vamos todo mundo pra Litoranha domingo correr. Ou então, tem uma amiga que é professora, vamos se chama, contratar ela, cada um aí divide, fica R$20 pra cada. Começou assim. E aí foi crescendo. Aquilo foi crescendo. Uma amiga foi indicando para outra, que todo mundo, quando se fala de saúde, de ficar bem, de ficar mais bonita, de emagrecimento, é algo que todo mundo quer. Mulherada, né? E aquilo foi crescendo. Crescendo. Eu resolvi criar o Emagrecendo com a D. Eu lembro. Lembra? Tinha uma camisa. Tinha, eu tenho até hoje. Que é a menina, a mãe com o Monk e outra com a criança no colo. Tinha uma aluna de personal, Kelly, se ela estiver assistindo, ela sabe. Ela foi para um evento na praia. Na praia, sim. E ela tava com essa camisa, achei linda. Eu falei assim, que camisa linda. Sim. E aí, eu não sou formada em educação física, lógico, então nem nutrição, mas era da área da saúde, mas isso me influenciava. E aí a gente, mas vamos. E aí sempre eram pessoas aleatórias, aquele que era professor de dança lá na Boritec, como é o nome dele? Joel. Joel dava aula, a gente fazia várias aulas com o Joel, aí chamava amigas personal pra dar treino na praia, enfim, e aquilo foi crescendo. E gerava movimento, gerou muito movimento. É isso. E isso me fez crescer, porque uma amiga foi indicando para outra, e uma amiga foi indicando para outra, vamos participar do grupo da D, tu quer emagrecer, vamos participar do grupo da D. E não era nada mais do que um grupo Fantásticas, um grupo de autoajuda, a gente chegava lá e botava... Uma comunidade, né? Uma comunidade, e botava, nossa, eu já não quero treinar, por exemplo, quando eu acordava, não quero treinar, quando eu olhava o grupo, eu vou treinar, todo mundo já foi, sabe? Isso é muito legal. E aquilo foi crescendo, na pandemia parou, a gente acabou não dando continuidade, até pensa em voltar, mas é um projeto ainda, e aquela rede ficou daquelas mulheres. E aí, Lu, eu comecei a avaliar, né? Hoje, aí, anos depois, um ano depois, eu perdi Mariana Costa, vítima de feminicídio. Eu lembro, Mariana era casada com o Marcos Renato. Eu namorei com o Zé Renato durante 5 anos. Sério? Foi. Tu chegaste a namorar na época que... Na época, eles estavam começando... Quando eu terminei com o José Renato, eles estavam começando, mas eu cheguei a conviver com ela dentro. E assim, eu tenho um amor muito grande por Tia Socorro, que é a mãe deles. E eu vi o quanto que Tia Socorro se transformou em relação ao cristianismo mesmo, né? E ela falava muito que era a influência de Mariana e tudo. Sim. E até hoje, assim, quando eu me batizei nas águas, agora em... Mês passado, ela me mandou uma mensagem linda, assim. Então, assim...
eu sei o quanto que Mariana era especial. Sim, Para todos vocês, para todos, né? Sim. Mariana era minha amiga de infância, né? Estudei a vida toda com ela. E quando crescemos, nos casamos, Marco era amigo de André, coincidentemente. E aí a gente se reaproximou. E aí foram nossos padrinhos de casamento. Então, assim, era uma pessoa que era muito próxima a mim. A gente estava sempre junto. E perder Mariana, como a gente perdeu, foi algo assim que me marcou demais. Eu lembro o que eu estava fazendo quando eu recebi a notícia, tu acredita? Lembra? E olha que eu não tinha intimidade. Sim. Mas eu lembro exatamente onde eu estava na hora que eu recebi a notícia. Porque marcou. A cidade parou, né? Marcou demais. Antes de saber o que de fato tinha acontecido, já tinha marcado. Sim. E aí, antes de perder Mariana, eu fui secretária da Mulher, lá em Rosário, durante 1 ano. Olha que legal. Quando a Lei Maria da Penha, é bom que as pessoas sabem disso, quando a Lei Maria da Penha nem era como é hoje. Por exemplo, na época, só a mulher violentada poderia denunciar. Sim. E isso privava muito, porque elas não tinham coragem. Né? Quantas vezes eu conto, até perdi essa senhora, essa história me marcou muito, ela tinha 60 e poucos anos, o marido dela era caminhoneiro e ela morava em Rosário, então ele passava 15 dias na estrada, 15 dias em Rosário. Só que ela não queria mais e não conseguia separar, tinham vários filhos, netos e tal. Aí toda vez que ele chegava de viagem, ele forçava, estuprava ela, na verdade. Nossa. E ela pegou AIDS dele. Nossa. E aí ela foi lá na secretaria, muita vergonha de querer conversar comigo. Eu conversei horas para ela me contar o que ela estava querendo. Foi toda aquela psicologia, né? E foi quando ela teve coragem de falar. Eu falei, vamos lá na delegacia, eu levo a senhora. Fomos. Lu, eu fui umas 4 vezes com ela. E as 4 vezes ela desistiu da porta. Chorava. Falava dos netos, dos filhos e desistia. Ede, deixa eu te dizer, só fazer um parêntese aqui. Tu sabe... Eu acho que tu deve ter uma noção do quão é importante o teu trabalho nas redes sociais. Porque o fato de tu encorajar... Hoje tu encoraja a mulher para qualquer coisa. Para ter disciplina, para virar chave, para emagrecer. Mas principalmente para lutar por aquilo que ela acredita. Sim. E por ser feliz. Eu tô te falando isso porque talvez a gente não tenha noção do quanto que a nossa palavra atinge o outro. E aquele outro que está distante da gente. Porque o que dá próximo a gente sabe. As amigas, sim, os movimentos. Mas o outro que está distante. Por que eu estou te falando? Tu está me contando essa história, eu estou me lembrando. Eu trabalhei 5 anos no Hospital do Câncer, na Aldenora Belo. Eu fui psicóloga de lá durante 5 anos. E eu lembro de um caso de uma senhora, mais ou menos com uns 50 e poucos anos. Ela entrou na minha sala. A minha sala era bem pequenininha. Ela estava com uma lesão de um HPV, mas parecia assim uma couve-flor na vagina, que estava pelo lado de fora. A lesão já estava apodrecendo, né? Ela já estava com câncer na vulva, uhum, já estava tomando aquele lado todo. E ela entrou e ela disse assim... Eu posso te mostrar, antes de eu dizer não precisa, ela levantou a saia, ela não estava de calcinha porque não tinha como. Uhum. Só que o cheiro já estava muito, sim, forte, né? Quando ela levantou, que eu olhei aquilo, e ela disse assim para mim, eu vim para cá fugida. A minha vizinha me trouxe, porque o meu marido não aceita que eu me trate. Ele é caminhoneiro, uhum, e ele chega em casa. A senhora acredita, doutora, que ele quer ter relação comigo assim? Dói demais, sangra demais, eu não aguento mais. Nossa. Então, assim, a gente não tem noção. Não tem. E tu me contando essa história, o que eu penso? A história, ela se repete, né? Se repete. E como que a gente é vítima? E, assim, é muito triste ouvir, porque são várias histórias, né? Histórias diferentes, de idades diferentes. E outra, não tem mais classe social. Antigamente, a gente se pensava, né? Eram pessoas que não têm escolaridade. Não existe. Não existe. Eu trabalhei com médicos que agrediam namorada, que violentavam namoradas. Então, assim, não existe isso. A gente esquece. Você precisa... Mas e aí? Como é que tu chegou lá? Continuei, né? Fui secretária, enfim, perdi Mariana e entrei na ONG junto com a Carol, a irmã dela. Eu faço parte somos todos Marianas. A gente vai nas comunidades, nas escolas, lindo nas faculdades, trabalho que ela tá fazendo, falar sobre a violência. E eu comecei a receber mensagens, para te ver, quando a gente se comunica, como a gente sabe, quando a gente começa a se posicionar de uma forma nas redes sociais, quando as pessoas entendem o teu propósito, o que você tá, para que você tá ali.
as pessoas já se comunicam diferente. Aquelas mulheres que vinham me pedir para entrar no desafio porque queriam emagrecer, elas vinham me contar: Dê, mas eu quero emagrecer porque meu marido faz isso, isso, isso. Dê, mas eu quero emagrecer porque aconteceu isso, isso, isso. Sabe, Lu? É isso. As dores das mulheres em que eu achava que estava só direcionada. Não! As meninas do desafio eram vítimas também. Tinham aquelas dores também. Não é o emagrecer. Não é? Não é. É o restaurar uma relação. Isso. É um elevar de uma autoestima. Isso. É ter coragem. É para ter mais força. É para Isso. bater no peito e dizer: opa, peraí, eu sou independente, eu não dependo disso. Sim. Né? Não é perda de peso na balança. Não. Porque isso aí é pouco. É pouco. É pouco. É isso mesmo. Não, e aí quando você vê aquela mulher que consegue se resgatar a autoestima, né? Porque aí você faz um processo desse de grupo e tal, aí a pessoa emagrece e tal, já muda a forma de se ver. Porque uma mulher, e eu sempre falo isso nas minhas palestras, uma mulher violentada, uma mulher que está passando por algum problema no relacionamento, vítima de algo, ela não tem autoestima. Ela não se ama, ela não se valoriza, ela não se cuida. Ela aceita migalhas. Migalhas. E é nisso que a gente tem que trabalhar, né? Nisso da mulher, resgatar isso nela, dela se olhar no espelho e dizer: cara, eu sou foda. Minha vida é linda. Minha vida é linda. Cara, obrigada, Senhor. Eu até falei esses 2 dias nos meus stories. Acordar de manhã, agradecer, Senhor, obrigado por mais um dia de vida. E olhar no espelho e dizer: eu sou massa, eu sou maravilhosa, eu sou fantástica, eu sou uma boa esposa, eu sou uma boa mãe. Não é ninguém de fora que vai dizer que eu não sou. E eu mereço muito mais. E eu mereço muito mais. É isso. E é o que tu ensina pra gente também diariamente, sabe? E isso tudo, ao que há 5 anos atrás, não, o desafio parou e tal, uns 3 anos atrás, eu já trabalhava isso com as minhas de uma forma intuitiva. Sabe? Sem curso nenhum, sem nada. E hoje, cara, esse teu projeto é maravilhoso. Onde eu vou, eu falo, porque, cara, é resgatar, é trabalhar a mente mesmo da mulher, sabe? É entender o verdadeiro sentido dela estar aqui. Porque, assim, eu sempre falo sobre isso. As mulheres que são vítimas de violência, que vivem no ciclo, enfim, elas não se amam, elas vivem um dia de cada vez. E aceitam qualquer coisa. Aceitam o xingamento. Uma coisa que é muito comum eu ouvir delas tu não presta pra nada, nem pra uma comida tu sabe fazer, não sabe, nem pra ser mãe tu serve, sabe? Porque a violência é psicológica, ela deixa muito mais sequelas que a física. A violência física é a última instância. A psicológica que começa com um insultozinho de dizer que tu não presta, te chamar de feia, de gorda, dizer que tua comida não presta. A gente acha que tu não é mãe. Que tu não é mãe. Eu acho que esse é o pior. Então, tu não é mãe. É. E assim, não tem noção do tamanho do estrago que isso gera. E sabe, isso me traz mais reflexão acerca... Eu sempre me coloco no lugar de mãe de meninos. Sim. Sabe, Deus não me deu menina. Ele me deu menino. E eu acho que a minha missão é muito maior. Porque quem faz esse tipo de agressão são homens. Sim. Eu não quero isso. Outro dia eu vi uma discussão e alguém foi e disse assim: todo homem é estuprador e toda mulher é vítima. Eu, o quê? Não, eu não vou aceitar isso. Eu não tenho filho estuprador. Eu não formo meu filho para isso. Sim. Eu formo meu filho para ser um cavalheiro, para honrar uma mulher, porque ele honra a mãe dele. Isso. Então, se ele honra a mãe dele, ele vai honrar qualquer mulher. E eu te digo mesmo, embora a geração ela tá se perdendo, né? Tem muita informação desalinhada, muitos poucos valores. Eu acho que tá faltando Deus na vida de muita gente. Eu acredito. E se eu tiver que trabalhar todos os dias da minha vida para isso, eu vou trabalhar para isso. Eu acredito que a gente tem um poder gigantesco de transformar toda uma geração. Sabe? E eu acho que o nosso papel enquanto mulher, enquanto mãe, é justamente para isso. Sabe? Eu acredito que quando o Miguel chega com uma flor no Dia da Mulher para mim, os meus filhos estão aprendendo a honrar a mulher. Sim. É muito importante. E, Lu, o nosso papel é muito importante. Como mãe, como esposa. Porque a gente for olhar a raiz,
tu que é coach também, além de psicóloga, tu entende muito sobre isso. Todo caso, se você for ver os casos de violência, né? A maioria daqueles homens que são agressores foram agredidos. Viveram em casa, viram a mãe e o pai ter em casa. A mesma coisa a mulher. A que viveu, ela aceitou porque ela viu a mãe dela, a avó dela aceitando. Isso. Então, vai muito além. Isso. Por isso que a gente tem que saber criar essas crianças desde pequena, entendendo o real sentido, o que a mulher é, o real valor de uma mulher. Sabe? Que a mulher é como se fosse a sua mãe. Que não, representando sua mãe, que você ama, que você admira, que você protege, que você honra. E assim tem que ser com todas. Até outro dia eu vi um post falando sobre isso, eu até repostei, e uma seguidora falou assim, é muito difícil educar hoje em dia. E de fato é. Nossos filhos estudam em escolas que conhecem pessoas, que cada criança tem uma criação diferente, que tem religiões diferentes, e que eles têm que saber lidar com aquilo. Isso. E saber como conduzir, sabe? Isso. Não é fácil. Olha, eu digo muito, para mim, a parte mais desafiadora é educar. Principalmente no mundo de hoje, né? E a gente precisa. É por isso que quando a gente vai nessas palestras do Somos Todos Mariana, a gente faz questão de ir nas escolas para começar dos pequenos mesmo. E a gente gosta de levar as histórias. Lu, quando o Carol fala, Mariana Costa, eu sou a esposa do assassino. Fica todo mundo assim, ó. Aí Carol vai contar. Minhas filhas eram criadas junto com as irmãs, as primas, que eram, sabe? E aí, agora no final do ano, eu tô até falando, esses dias agora eu dei uma palestra, não me lembro se foi dezembro ou se foi em janeiro. Mas teve uma ação, novembro. Foi na Semana de Combate ao Feminicídio, em novembro. Nós fizemos uma ação em várias escolas, palestras em todo o estado. E demos pontapé inicial no Liceu Maranhense. No Liceu, a gente já foi outras vezes pro Liceu, várias outras vezes, que é uma escola que sempre pedem. E nesse dia, o diretor da escola foi falar, dar um testemunho que fazia 1 mês que tinha câmera nas salas de aula. 1 mês. Em 1 mês foram registrados 3 violências contra a mulher. 3 casais de namoradinhos de 16 anos, Lu. O rapaz agredia a mulher. A moça, sabe? E, cara, aquilo me chocou de uma forma. Ficou todo mundo em choque, o secretário de segurança, as professoras, o diretor, o secretário de educação, todo mundo. Oi? Ele, sim. 3 em 1 mês. O que essas meninas já passaram que a gente não viu, sabe? Como é que um menino de 16 anos se acha dono de uma menina de 16 anos ao ponto de agredir, de violentar? E o que essa menina tá vendo dentro de casa para aceitar esse tipo de coisa, né? E sabe o que mais? Não denunciaram. Não. Sabe como é que eles ficaram sabendo? Porque eles foram olhar as câmeras. As meninas não foram de denunciar os agressores. Ainda estavam namorando com eles. É uma dependência emocional, amiga. E é justamente sobre isso que eu prezo, sabe? Eu acredito muito que a gente precisa ter independência emocional, porque a dependência emocional, ela aprisiona. E a gente não tem noção de até onde a gente vai. Sim. É como se nós fôssemos zumbis da gente mesma, sim, sabe? E chega um momento, e assim, o nosso papel não é julgar, não é ridicularizar, não é menosprezar, é simplesmente ter compaixão, empatia. E é sobre isso também, cara, que eu sempre falo e finalizo sempre minhas palestras falando sobre isso, de plantar, deixa essa sementinha plantada no coração de todas as mulheres que me assistem. Lu, o maior número hoje quando você vê casos de mulheres sendo agredidas, violentadas, por exemplo, aqui, a gente está aqui no escritório e uma amiga chega no celular, Mariazinha apanhou de João. Aí você olha a mensagem no grupo, rapaz, alguma coisa ela fez, são uma vagabunda, certeza que ela aprontou alguma coisa, ele não ia bater nela de graça. Gente. Aí os outros comentários, apanha porque gosta, minha irmã. Só apanha porque gosta, nunca largou. Pergunta se ela larga ele. Ela gosta de apanhar. Esses comentários, Lu, saem, sabe, da boca de quem? De mulher. Das mulheres. O que mais dói, o que é mais difícil de aceitar é isso. Porque nós crescemos numa sociedade que é extremamente machista. Nós, mulheres, somos machistas. E quando eu falo nós, eu também me coloco nesse lugar. Porque eu também já fui uma mulher que apontei dedo. Já fui uma mulher que criticou outra mulher. Já fui uma mulher que falou com essa menina, tu soube daquilo. Já fui. Só que, graças a Deus, eu entendi. Teve chance de mudar. E de poder mudar essas mulheres também, sabe? Porque todas as vezes que eu falo sobre isso, é incrível. Fica todo mundo...
Verdade, meu Deus, é mesmo. Aí eu falo, nós não somos ninguém para julgar a E é outra. interessante quando tu diz isso. Essa semana eu estava conversando com uma personal, amiga minha, que também tem um movimento, e ela me pediu algumas dicas, eu falei para ela, cria uma comunidade, porque a comunidade ela tem muita força. Ela disse assim, Lu, eu tenho um grupo fechado, mas se eu deixar esse grupo aberto, será que essa galera não vai falar demais? Será que não? Eu falei assim, olha, tudo depende da cultura. Eu falei para ele, eu tenho muita honra de dizer que a minha comunidade, tu não vê esse tipo de coisa. Tu não vê disse-me-disse, tu não vê inveja, tu não vê... Se não for, porque a cultura é a seguinte, se não for para você abrir a boca para edificar outra, fica com a boca fechada. Acabou. Se for para abrir, é para edificar. Se não, fique quieta, fique calada. E isso é um exercício que nós precisamos fazer, porque por muito tempo a gente foi inserida nisso. Quantas e quantas vezes a gente não se vestiu, porque senão a gente ia ser criticada pela outra. Quantas e quantas vezes a gente não botou, adolescente mesmo, quantas e quantas vezes eu não botei minha mãe em precipício para me dar a bolsa tal, porque senão não ia ser aceita. Se eu não tivesse com a bolsa tal, se eu não tivesse com a calça tal, né? Quantas e quantas vezes eu não gerei isso? E quantas e quantas vezes será que eu não gerei isso nas minhas amigas? Delas terem que ter para poder ser minhas amigas. Então, assim, eu não estou me eximindo dessa culpa, dessa responsabilidade. Eu sempre falo também, nunca me eximo da culpa, né? Porque a gente sabe que a gente também então, já assim, errou. eu acho que hoje o que a gente precisa é de pessoas que estendam a mão e não que pise quando a gente está no chão. Chega disso. Esses dias, eu até estava falando ainda há pouco no podcast, e esses dias eu vi uma coisa que eu fiquei pensativa. A pessoa foi e disse assim para mim, eu gosto de ti porque tu fala de obesidade sem apontar o dedo. Eu falei assim, mas o meu papel não é julgar. Eu não estou aqui para olhar para uma pessoa com sobrepeso e dizer, nossa, tu és preguiçosa. Não, não, não. Pelo contrário. O meu olhar tem que ser um olhar de compaixão. E eu acredito que o nosso olhar para qualquer uma das circunstâncias, ela tem que ser de compaixão. Isso. Porque se tem uma coisa que eu acredito muito, que a gente veio nesse mundo, foi para amar Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, se eu tenho compaixão comigo, eu preciso ter compaixão com o outro. É isso mesmo. Porque senão eu não ajudo. É isso que está faltando. Compaixão, amor ao próximo. E aí as mulheres, ao invés de se unir, elas separam. Aí eu, na minha palestra, eu até mostro até vou colocar, vou pedir para o Rafa botar. Um caso de uma mulher que ficou muito conhecida, saiu no Jornal Nacional, saiu no Fantástico, que ela conheceu um cara num barzinho, ela foi para um barzinho com umas amigas, todo mundo se conecta com uma história dessa, porque todo mundo já foi para um barzinho com uma amiga conversar, jogar a conversa fora, e lá conheceu um cara. O cara muito bonito, muito galanteador, e levou ele para casa dela. Na primeira noite que eles se conheceram. E tiveram relações, só que ele teve um surto. Ele tinha problema psicológico e ela não sabia, também tinha conhecido ele nesse dia. Teve um surto e ele começou a agredi-la. Ele bateu horas nela, e aquela história que briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Nossa. A mulher gritava, pedia ajuda, pedia socorro, e os vizinhos iam na porta, ouviam e voltavam e não ajudavam. Ela passou mais de 6 horas sendo agredida, quando uma vizinha resolveu criar coragem, quando não ouviu mais o barulho, resolveu coisar a porta. Ele já tinha saído, ela estava ensanguentada no chão, a casa toda suja de sangue, porque ela se bateu em tudo, e toda deformada. Ela teve que fazer 6 cirurgias plásticas. Ponto. Saiu esse caso dela, tal. Aí saiu a foto, na época, Orkut. Orkut não, Facebook. E aí, falando o caso dela, aí embaixo os comentários. Choca. Os comentários mais horrorosos, preconceituosos da vida. Mulheres falando também, como é que uma mulher dessa vai pra cama na primeira noite com um cara que nem conhece? Como é que uma mulher... Sabe? Julgamentos em cima de julgamento. Aí, quando eu paro, eu falo assim, quem é tu para julgar outra mulher? Quem é tu para julgar o que ela... Esse é o mérito da questão? Isso aí exime tudo que ela sofreu? Ninguém fala mais. Isso justifica? As pessoas só queriam meter o pau na mulher. Que isso? Que só aconteceu aquilo porque ela aceitou, porque ela foi pra cama com o cara na primeira noite. É revoltante. Coisa que eu bato muito nessa tecla. Eu tenho muita seguidora que me pede ajuda pra divulgar, que eu divulgo, e vocês nem sabem que são mulheres que passam por isso, que sofrem violência. O dado é real. 95% das mulheres que vivem num relacionamento abusivo, num ciclo de violência, elas dependem financeiramente daquele homem. É a forma que ele tem de controlar. De controlar. E ele coloca elas nessa situação. Sim. E aí o que acontece? Elas ficam presas nisso. A maioria das vezes, elas nunca estudaram, não sabem fazer nada. Por quê? É uma escravidão. Escravidão. E aí, quando elas se veem naquela situação e quando elas ouvem alguém, uma de nós, falando sobre algo,
vira aquela chave. Cara, então eu vou fazer. E aí, eu sempre falo, se você sabe fazer o bolo, faça o melhor bolo que você souber fazer, vende. Faça o melhor din-din, venda. Começa fazendo o que você sabe. E assim começa, tem várias doceiras lá em São Luís, que eu comecei ajudando, divulgando as histórias, que hoje tá super bem. E eram vítimas de violência. E elas só precisaram desse empurrão para conseguir adquirir aquela pequena independência, para conseguir sair daquele ciclo. Isso a gente olha, não necessariamente em uma agressão física. Sim, um abuso físico, não. Dentro da minha comunidade, eu tenho mulheres que sofrem. Sim. Eu tenho mulheres que... Porque assim, quando eu começo a emagrecer, minha autoestima se eleva e eu me empodero. Empodera, isso mesmo. Eu sei daquilo que eu sou capaz. Sim. E aí eu começo a me libertar, eu começo a não aceitar mais relacionamentos medíocres, medianos. Eu começo a entender que eu mereço muito mais. E aí o que acontece? Um abusador, que ele não quer que tu tenha liberdade. Ele quer, de alguma forma, te aprisionar. E qual é a forma que ele tem de ter poder? Proíbe a família, proíbe o celular. Ele começa a te prender de tudo e dizer assim, olha, eu sou o único que faz por ti. Tá aqui, ó. O dinheiro é meu, eu controlo. E a forma como ele tem de manipular é essa. Quantas estão aprisionadas e quantas não se libertam? Então, como eu digo assim, cara, o emagrecimento, o Clube Magra, ele é fantástico, porque ele possibilita isso. Mas, por outro lado, ele assusta. Então, aquele homem que tá ali, que de alguma forma ele começa a entender que ele tá perdendo o controle, a primeira coisa que ele faz não te quero mais nisso. Não te quero mais nisso. Não te quero mais nisso. É começar a botar, de arranjar alguma coisa pra falar de ti. Essas mulheres que andam aí, sabe Deus o que essa mulher faz. Exatamente. Assim, é uma seita. Uma seita. É uma seita. É desse jeito. Né? Porque a forma que ele tem de dizer assim, Comigo eu tô perdendo o aconteceu controle e... Quantos relatos eu não recebo no privado? Na época do desafio eu recebi muito relato também. Muito. De maridos. Então, assim, tu vê... Isso é interessante para quem está assistindo entender que às vezes você não tem noção que você vive um relacionamento abusivo. É isso mesmo. Até que alguém venha e tire as vendas que estão nos teus olhos. Sabe por quê, Dê? Porque nós, mulheres, a gente é carente. A gente precisa de muito pouco. Sim. Quantas e quantas vezes a gente não acredita? Ah, não, ele não deixou isso só porque ele me ama demais. Tá me protegendo. Tá me protegendo. Ah, não, ele não quer que eu fale, porque ele quer estar comigo, só nós dois. Porque ele me ama muito. E eu aceito aquilo. E eu começo a entrar numa espiral. É uma carência emocional surreal. É uma carência. Surreal. É uma carência. E assim em tudo, né? É como a gente estava falando. A gente começou falando sobre em relação ao peso, a autoestima, aí entrou violência, entrou empreendedorismo, tudo está envolvido. Tudo, porque o que a gente precisa? O que uma mulher que é vítima de violência ou não, uma mulher que quer empreender, que é mãe solo, enfim, apoio. Ela só quer, pega na minha mão. Vamos, tá junto. Eu tô contigo, sabe? E uma mulher violentada, gravem bem essa frase, uma mulher violentada, ela jamais deve ser questionada. Jamais pergunte pra ela, mas ele te bateu por quê? Cara, tu não tem nada a ver com isso. Tu não quer mexer naquela ferida. E outra, tu não vai saber. Não vai. E tipo, se ela quiser te falar, ela vai chegar e vai te contar. Mas ela não precisa ser questionada. Ela só quer que... Amiga, eu tô contigo, eu vou contigo, vou na delegacia, vamos denunciar. Ela só precisa disso, porque elas não têm forças. As pessoas julgam, ela gosta de apanhar. Não gosta. Ninguém gosta. O sociopata, ele tem um poder gigantesco de controlar todas as situações. Então, ele te aprisiona em ti mesma. E ele destrói tanto a tua identidade que tu acaba sem acreditar que tu é possível seguir sozinha. É um jogo, é uma novela. E eles têm um dom gigantesco de domar, de controlar. E às vezes não é porque ela é menos, não é porque ela não estudou, não é porque ela merece ou porque ela fez alguma coisa. Ela simplesmente não teve sorte. Isso mesmo. Ela se viu envolvida em uma situação que ela não conseguiu sair. E por muitas vezes a mãe viveu a mesma coisa. Com certeza. Ela está só reproduzindo o padrão. Só reproduzindo o padrão. Eu fiz uma live semana passada. Eu estou fazendo uma live de intervenção. Terça sim, terça não, né? Graças àquela live que a gente fez junto, que, gerou um gatilho assim. Eu recebi tantas mensagens. Falei, cara, as pessoas precisam ter mais acesso a isso. Mandando, dizendo que choraram junto. Cara, foi muito massa aquela live. Aquela live foi abençoada. Foi abençoada. Impactada. Tanto que eu geralmente apago dos desafios, mas eu deixei ela lá. Falei assim, não, deixa ela aí. Até pra galera que faz a formação de emagrecimento emocional comigo, eu mandei pra eles estudem isso aqui. Porque essa live, ela
Tem conteúdos valiosos. E eu fiz uma live com a Aline, ela não ficou gravada, e ela contou exatamente isso, né? A mãe dela quis muito trabalhar fora. Os pais eram da roça, não acreditavam no poder da mulher trabalhar fora. E ela encontrou no casamento uma possibilidade de se libertar. E ela saiu. E ela foi aprisionada novamente. E ela disse que o pai é alcoólatra. Por muitas vezes ela viu a mãe apanhando. Por muitas vezes. A mãe foi estudar. Ela já tinha 8 anos quando a mãe foi estudar. Né, que quando conseguiu se libertar daquilo, e que a irmã segue o mesmo padrão. A irmã hoje é casada com um cara que também é viciado em álcool e também apanha. Então, assim, a história, ela se repete porque em algum momento da nossa vida é preciso honrar. A gente honra. Então, assim, mesmo. Quando você olhar uma mulher violentada, quando você olhar uma mulher que foi vítima de um abuso, não aponte o dedo. Porque tudo que ela não precisa é desse dedo. É desse julgamento. É isso mesmo. É tudo que ela não precisa. E eu acho assim, eu tenho uma frase muito, muito legal comigo, que eu acredito muito, que a nossa dor, ela pode ser a nossa maior fortaleza. Hoje, o movimento lindo que tu tá fazendo, que a Carol tá fazendo, com o Somos Todas Mariana, é um movimento que está impactando milhares e milhares de famílias. E veio por uma dor. Né? E essa dor, ela foi a maior fortaleza. Então, assim, você que tá aí, não tenha vergonha da sua dor. Não tenha vergonha do momento que você está passando. Tenha coragem de pedir ajuda. No mínimo possível, peça ajuda e tenha certeza que você não é menos porque você tem essa dor. Essa dor, ela pode salvar outras vidas, porque uma mulher curada, ela cura. Uma mulher que é salva, ela também salva. Consegue salvar, né? E eu acho que o movimento, ele tem que ser esse. E eu peço muito a Deus que coloque mais missionárias, eu vou chamar assim, né? Mais missionárias, mais líderes de ministérios, que possa estar influenciando essas mulheres, porque a gente tem tantas influências, né? Tantas influências que não são legais, a gente vê tanta coisa que não é legal. Então, assim, se for para influenciar, vamos influenciar para o bem, porque ao mesmo tempo que dizem que a mulher é um sexo frágil, ela tem um poder gigantesco. E quando ela se une, ninguém segura, amiga. Ninguém segura. Verdade. Ninguém segura a força da comunidade, ninguém segura a força do empoderamento feminino, ninguém segura. Porque, na verdade, a gente é muito mais forte do que a gente imagina. Né? E muito a gente, quando a gente acha que não vai conseguir, é que vem uma força de dentro sobrenatural, que a gente consegue superar tudo e ainda ajudar outras pessoas, né? Incrível, né? Eu espero, profundamente que o nosso bate-papo tenha despertado aí quem está assistindo esse poder gigantesco que tem dentro da gente, né? E a tua causa é uma causa muito nobre, que eu acredito também que não tem que ser só tua, tem que ser de todas nós, independente do seu trabalho com emagrecimento, independente de quem é empreendedor, independente de qualquer coisa. Vamos esticar a mão, vamos ajudar outras mulheres, vamos ter empatia, vamos ter compaixão, vamos se colocar no lugar do outro, né? E se for pra gente sair, que a gente saia de casa todos os dias para marcar a vida de outros de uma forma positiva. Isso mesmo. Né? Independente se é com um sorriso, se é com um aperto de mão, se é com carinho, se é com afago. Né? Foi tão bom que passou tão rápido. Meu Deus do céu! Já me avisaram aqui também. Eu nem falei dos meus patrocinadores. Eu preciso... Gente, se esse podcast está acontecendo aqui, na Avenida Paulista, do Maranhão para o Mundo... A Personal Prime, inclusive, eu vou até comprar. Já falei, entrei em contato com eles, porque os meus pesos já não valem mais. Pronto, já tá na hora, né? Já tô tudo leve. Aí olha, Lu, um mês e meio, cara. Não, eu já tô louca por esse antes e depois, porque eu já tô recebendo tantos directs eu já tô de seguidor dizendo... Hoje mesmo eu recebi um direct de uma seguidora dizendo, nossa, eu tô amando o resultado da D. Aquela mensagem que eu falei hoje, né, que falando sobre me superar, incrível, né, que a gente, é um testemunho meu do que tá acontecendo comigo, e que as pessoas, cara, Dê, que massa, eu precisava ouvir isso, é verdade, a gente se sabota, incrível, é incrível. E é legal que conecta, porque tu é uma mulher real. Sim. Então, na hora que tu fala o que tá dentro, conecta quem tá do lado de fora, né? E eu queria finalizar só lembrando que o podcast é oferecimento também da Farmapele São Luís e da Ana Paula Castro Estética. Eu queria finalizar contigo fazendo uma pergunta que eu sempre faço, Dê. O que tu precisa dizer hoje aqui, que tu ainda não disse?
Para as pessoas. Para quem tá ali, ó, te ouvindo, te vendo. Seja a sua melhor versão. Não tenha medo do que as pessoas vão pensar, se as pessoas vão te julgar, se as pessoas vão apontar o dedo. Você precisa fazer por você. Faça algo por você que só você pode fazer. E isso influencia em tantas coisas. Não falo só da saúde, só do bem-estar, da autoestima, não. Eu falo em tudo na vida. De um relacionamento bom, um relacionamento dentro do trabalho, do ambiente de trabalho, no local por onde você passa. Seja uma mulher que levanta outras mulheres, seja uma mulher que apoia outra mulher, seja aquela mulher que vai ser referência. Eu tô passando por cara e vou conversar com a Lu, porque eu sei que a Lu é uma mulher do bem, é uma mulher alta astral, uma mulher que vai me apoiar, que vai segurar e não vai me julgar. Então, seja essa mulher que não julga, que não aponta o dedo, que não desmerece outra mulher. Seja essa mulher que levanta e que apoia outra mulher. Acho que é isso, né? É isso. Amiga, obrigada de coração. Eu que agradeço. Eu espero profundamente que a gente possa ter inspirado aí várias mulheres, que a gente possa ser, assim, uma luz para várias pessoas, porque eu acredito também que elas precisam muito pouco. E a gente tem muito para dar. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Eu honro o teu trabalho, eu honro a tua vida, eu honro te a tua agradeço. história. Viu? E a gente tá junto aí. Estamos juntas. Tá? Obrigada, Lu. Foi lindo. Obrigada. A gente nem falou a parte, né? Mas só para finalizar, eu já tive vários ciclos, né, nessa minha vida de tentar voltar a me cuidar e me deixar e volto, enfim. Eu estava decidida, no final do ano tive depressão, estava numa cama, não queria trabalhar, não queria fazer nada, engordei 15 quilos e um belo dia, Luciana me manda uma mensagem me convidando para eu fazer um desafio com ela. E eu falei para ela e mandei a mensagem na hora, super emocionada, e fico emocionada de novo falar nisso, falando, cara, Lu, foi Deus que te mandou. Porque assim, eu tenho todas as ferramentas, eu posso treinar onde eu quiser, eu posso ter o personal que eu quiser, eu posso ter tudo. E eu não queria me ajudar. Aí vem a Lu de São Paulo me mandar uma mensagem. Cara, vai ser aí que vai ser a virada de chave. Eu vou mudar e vou ajudar as pessoas que me seguem a mudar também. E é o que está acontecendo, sabe? Eu falei hoje nos meus stories que existe uma AD antes do Clube Magra e um AD depois de conhecer, não que eu já conhecia, mas de fazer de fato, fazer parte dessa comunidade. E tem me ajudado muito, 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 muito. E eu te agradeço demais. Obrigada mesmo, Lu. É uma bênção, que bom, porque eu tenho certeza que a tua voz vai ecoar aí por muitos e muitos lugares, com muitas e muitas mulheres que precisam. Eu também me emociono de poder te ajudar, viu? Obrigada de coração. Obrigada a você. Ai, foi lindo, gente! Ó, se você gostou desse podcast, não esquece de acionar o sininho, de te inscrever no canal, porque toda segunda-feira a gente tem uma história inspiradora, uma história motivante e uma história de uma mulher fantástica, como foi hoje a história da Dê Cavalcante. Dê, obrigada de coração. Obrigada a você. Meninas, fiquem com Deus. Beijo.